Olá, este é o segundo vídeo sobre derivada que estou gravando aqui para o canal. Neste vídeo vamos conhecer ou relembrar as primeiras regras de derivação. Eu sou o professor Carlos e este é o canal Exato. Vem comigo! A função constante possivelmente seja a função mais fácil de se derivar, pois sua representação gráfica é uma linha reta que é paralela ao eixo x. Nesse sentido, como a derivada representa a taxa de crescimento da função, e a função constante não tem variação, ela é constante, então a sua derivada é zero, ou seja, a sua derivada é nula. Então, independentemente da constante, a sua derivada será zero. Uma propriedade que talvez pareça ser bastante óbvia, porém muito importante, é que a soma das derivadas das funções é a derivada da soma das funções. Bom, isso nos é útil, pois muitas vezes temos uma função com vários termos, várias parcelas, e podemos derivá-las separadamente, certo? Vamos então a uma justificativa dessa propriedade. Sejam então f e g duas funções reais diferenciáveis, a soma de f com g, derivada, será igual a derivada de f mais a derivada de g. Para verificar esse fato, vamos fazer o seguinte, vamos começar a igualdade com f' mais g', que são as somas das derivadas de f com a derivada de g. Nós vamos então aplicar a definição de derivada em cada uma das funções. Então f' vai ser o limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, mais a definição de derivada para g, tá? Que vai ser aquele limite ali. Bom, como nós temos dois limites, nós podemos agrupar isso tudo em um único limite. Tá? Então vai ser o limite quando ΔX tende a zero da soma dos numeradores, visto que o denominador é o mesmo. Então, numa soma de frações com denominadores iguais, a gente repete o denominador e soma os numeradores. Vamos então redistribuir esses termos. Então vamos ficar ali com o limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX, mais puxa para frente ali o g de x mais ΔX, menos manda para lá o f de x menos g de x. Bom, percebam que isso nós podemos dizer então que é a função f mais g somadas, tá? Então, nós podemos dizer que é f mais g de x mais ΔX na primeira parte e menos f mais g de x. Então, isso, por definição, é a derivada de f mais g. Derivar funções do tipo ax, em que a seja uma constante real, também é muito tranquilo. Reflitam comigo, a é o coeficiente angular dessa reta, que é a própria função. Ou seja, como a é o próprio coeficiente angular, a é a derivada da função. Então, toda função do tipo ax tem derivada a. Vamos a um exemplo. A função 5x é uma reta, certo? Uma reta com coeficiente angular 5, então a sua derivada será 5. A função 100x possui como derivada a constante 100. A regra do tombo talvez seja o ponto alto desse vídeo. Ela nos diz, por exemplo, que a derivada de uma função do tipo x elevado a n vai ser dada por n vezes x elevado a n menos 1, certo? Nós vamos pegar o expoente do x e mandar para frente multiplicando. Por exemplo, a função x elevado a 5 tem sua derivada 5 vezes x elevado a 4, porque eu diminuí o 1 do expoente. Isso pode ser expandido também para funções, para monômios com uma constante na frente. Por exemplo, a função f de x igual a 5x na terceira. Nós vamos pegar esse 3 do expoente e ele vai passar para a frente da expressão multiplicando. Então vai ficar 3 vezes 5, que era a constante que já estava lá, vezes x elevado a 3 menos 1. É 2. Então fica 5 vezes 3 vezes x elevado ao quadrado, ou seja, 5 vezes 3, 15x². Então vamos a uma justificativa
dessa regra do tombo. Então vamos mostrar que a derivada da função x elevado a n é n que multiplica x elevado a n menos 1. A gente chama de regrinha do tombo, pois o expoente do x vai tombar para frente do x. Para nós provarmos esta derivada, vamos aplicar então a definição de derivada nesta função. Então a definição nos dizia que f' de x é igual ao limite quando ΔX tende a zero da função aplicada em x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Bom, como a função é x elevado a n, então f de x mais ΔX é x mais ΔX elevado a n. E f de x é x elevado a n. Percebam que eu deixei em amarelo essa parte do x mais ΔX elevado a n, pois existe um artifício matemático, tá, que nós não vamos explorar nesse vídeo, mas eu recomendo que você dê uma analisada por fora, tá, para não perdermos muito tempo. Mas nós vamos aplicar aqui o binômio de Newton. Então, reescrevendo essa parte, vamos ficar ali com x elevado a n mais n que multiplica x elevado a n menos 1 vezes ΔX, mais uma série de termos, tá? E dentro desses termos existem os famosos números binomiais, e todos eles têm algo em comum. Todos eles vão ter um ΔX, tá? Terminando então com ΔX elevado a n menos x elevado a n. Percebam que o primeiro e o último termo são simétricos. Então, nós temos ali x elevado a n menos x elevado a n no final. Então, nós podemos simplificá-los ou cancelá-los. Então, nos resta apenas a parte anterior. Percebam, então, que como eu tinha comentado, todos esses termos do meio possuem algum ΔX em sua configuração. Portanto, nós podemos colocar no numerador um ΔX em evidência. Então, fica ali ΔX que multiplica n que multiplica x elevado a n menos 1, mais uma série de termos, mais ΔX elevado a n menos 1. Esse ΔX elevado a n menos 1 deixou de ser ΔX elevado a n, pois um dos ΔX foi para frente ficando em evidência. Bom, agora nós podemos simplificar o ΔX que se encontra no numerador com o ΔX do denominador. Com isso, então, nós conseguimos isolar n que multiplica x elevado a n menos 1 do restante que fazia parte daquele binômio de Newton. Essa parte ali não vai tanto nos interessar, pois nós conseguimos deixar um ΔX em evidência de toda ela e, como nós estamos percebendo, como o ΔX tende a zero, toda essa parte vai para zero. Então, como essa segunda parte vai para zero, segue então que esse limite vai ser simplesmente n que multiplica x elevado a n menos 1, provando, enfim, que a derivada de um monômio vai ser um monômio com um grau 1 a menos. Agora acompanhe dois exemplos de duas funções sendo derivadas. Então vamos ver aqui dois exemplos em que nós temos funções para determinarmos as suas derivadas. Na letra A, nós temos aqui então f de x igual a x ao quadrado mais 10x elevado à quinta. Como nós vimos pouco tempo atrás, nós podemos separar em duas partes. Podemos derivar em separado x ao quadrado e 10x elevado à quinta. Quando derivamos x ao quadrado, aquele 2 do expoente vai passar para frente multiplicando, então nós vamos diminuir 1 do expoente. Então fica 2 vezes x elevado a 2 menos 1. E a segunda parte, aquele 5 do expoente lá, vai passar para frente, ele vai tombar, tá? Então vai ter 5 vezes o 10 que permanece, que é a constante que está multiplicando x. Então fica 5 vezes 10 elevado a 5 menos 1 da regrinha. Portanto, então, a derivada dessa função vai ficar 2x mais 5 vezes 10, que é 50, x elevado a 5 menos 1, que é 4. Uma segunda aqui com alguns detalhes um pouco maiores. G de x é igual a x elevado a 100 menos 3x elevado a menos 5. Percebam que a sua derivada, assim como no anterior, nós podemos separar em duas partes. X elevado a 100, o 100 vai passar multiplicando, então fica 100 vezes x elevado a 100 menos 1. E a segunda parte nós precisamos tomar alguns cuidados. Percebam que o expoente é o menos 5. Então o menos 5 vai passar para frente, vai ficar menos vezes menos 5 vezes 3x elevado a 5 negativo menos 1. Vamos tomar um cuidado então que menos 5 menos 1 não vai dar menos 4 como muitos podem pensar, e sim menos 6.
Tá? Então a derivada dessa função g será 100x elevado a 99 mais 15x elevado a menos 6. Percebam que ficou mais 15, pois nós temos um jogo de sinal. Encerramos por aqui o vídeo, então muito obrigado pela sua audiência. Espero que tenha sido útil para você e nos vemos em breve aqui no canal Exato.